Para o segmento dos nossos estudos, nós convidamos o nosso irmão Irie Salomão de Campos para falar sobre as expiações terrestres. O tempo é seu, Irie. Bom dia a todos. Vocês estão precisando rezar mais, estão rezando pouco. Começar o domingo olhando para mim, ouvindo essa voz maravilhosa, significa que os pecados são muitos. Depois ainda me pergunto se tem inferno. Mas é muito interessante, quando nós estudamos de uma maneira sistematizada, sistêmica e compacta, exprimida, apertada, estudamos os vários temas da doutrina, a nossa cabeça gira, como disse a Kátia ontem, feito um macaco que pula de um galho para o outro, de uma maneira que parece desordenada, mas, na verdade, ele está na mesma árvore, saltando de um lado para o outro na busca do conhecimento. E eu fico pensando em tudo que me é possível. E anteontem nós participamos de um programa na televisão local e o rapaz me fez uma pergunta sobre incorporação nas outras religiões e ele dando aquilo como importância incrível. E eu nós estudando a justiça divina, eu pensei agora que isso não tem a menor importância. Já passou, já foi a incorporação, a manifestação. O importante para nós, decisivo na nossa vida, na nossa evolução, é o que está contido na codificação e nos livros que a complementam, como os livros do Chico, do professor Herculano, Carlos Embaçaí, por aí afora. Por quê? Porque há muito mais a aprendermos do que simplesmente a lei, por exemplo, de causa e efeito. Há muito mais a aprender para progredir do que o simples conhecimento de que nós nascemos, renascemos e nascemos novamente. Como funciona, como se opera a justiça divina, essa é a questão. Porque é algo tão sutil, tão novo para nós, porque nós entendemos justiça como algo punitivo, como algo que aprisiona, onde você vai pagar alguma coisa. E não é assim. A história que nós vamos narrar aqui está no finalzinho do livro Céu e Inferno. É a história de um menino de 8 ou 10 anos, não soube precisar, mas não importa, 8 anos fica por isso, e há 8 anos doente, extremamente doente, num leito de um hospital sei lá onde, esquelético, corpo fechado, coberto de chamas. Chamas, o corpo dele pegava fogo, talvez fosse o fogo de ontem, não é? Pegava fogo, doía, queimava, ardia, era ferida, era chaga, e as dores eram tantas e ele era tão magro que ele escondia a própria cabeça entre os joelhos. O joelho roçava o seu corpo e as dores incessantes. E a família quase que tecnicamente o abandonou. O médico que cuidava desse menino ficou com pena daquele sofrimento num corpo tão pequeno e, quando tinha tempo, sentava ao lado, conversava, lia alguma coisa, distraía aquela criança. Um dia, o menino chegou para ele, aproveitou a oportunidade que o médico estava perto, o menino não chegou porque ele não saía do leito, e pediu a ele uma dose de remédio a mais. E o médico respondeu dizendo que não poderia ministrar o remédio porque podia fazer-lhe mal. Ele já havia aplicado o remédio necessário. E o menino respondeu assim: eu sofro tanto que dificilmente consigo ou posso orar a Deus que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos. Essas pílulas me fazem dormir. Ao menos quando durmo, não incomodo ninguém. E aí nós paramos para pensar como Kardec pensou.
de onde teria vindo aquela criança com este conhecimento. Ele tem 8 anos, está no leito há 8 anos, sofrendo terrivelmente. E ele pede ao médico um remédio que lhe faça dormir como forma de não incomodar a ninguém, sem nenhuma queixa, sem nenhuma reclamação. A dor é tão grande que ele não consegue sequer orar. Então, três perguntas que Kardec faz. É preciso, primeiro, olhando esse caso e buscando uma resposta, quem é este menino? De onde ele vem? O que ele fez? Nós precisamos negar a bondade de Deus e ver nele um Deus violento, mau e punitivo. É só uma criança sofrendo daquele jeito. 2, admitir uma anterioridade de causa. Aconteceu alguma coisa no passado que trouxe essa criança ao presente desta maneira. E 3, admitir as existências de várias vidas. E aí, um espírito chega e diz assim: os últimos pensamentos desta criança ao desencarnar foram destinados a 2 pontos. A Deus, agradecendo a oportunidade da vida. Uma vida de 8, 10 anos, miserável, abandonado pela família, num leito trágico. E 2, ao médico que lhe auxiliava além do dever. Mais tarde, o espírito foi evocado em uma reunião na associação onde Kardec estava. E ele, então, vai dizer quem ele era. E numa voz segura, firme, ele diz assim: as agonias da terra não passam de premissas, quer dizer, incontestáveis alegrias no céu. O martírio observado não é mais do que uma casca de um fruto, dando coragem e resignação. E ele afirmou taxativamente que ele teria sido um homem bonito, poderoso, rico, tinha tudo. E com este tudo que ele possuía, ele pisava e repisava nas pessoas. Judiou quanto pôde, um pouco mais do que qualquer pessoa poderia ter pensado em fazer. Era fútil, arrogante e, principalmente, incrédulo. E negava constantemente a existência de Deus. E ele diz assim: antes de reencarnar neste corpo infantil que vocês viram, eu passei muito tempo em expiação no plano espiritual. Agora, de fato, vem o importante. Antes desta encarnação, eu reencarnei em algum lugar, tive uma vida sofrida, de penúria, e vivi até os mais longos e profundos anos da idade física. Ali, naquela encarnação, eu aprendi e me arrependi. E conquistei o direito, através da corrigenda íntima, através do arrependimento, de reencarnar como aquela criança que vocês conheceram e acertar as dívidas finais. Quer dizer, o arrependimento que ele conquistou, com o arrependimento, ele conquistou o direito de reencarnar naquilo que nós poderíamos humanamente dizer da mais trágica forma possível. E ele despediu-se, dizendo que a sua missão não era ensinar, apenas consolar. E agradecia fortemente ao espírito de Santo Agostinho, que estava naquele dia, naquele momento, no centro, na Sociedade Espírita, na fila para dar uma comunicação. E Santo Agostinho cedeu a vez a ele. E Santo Agostinho depois volta e dá o seguinte recado, que é a orientação
para nós. Ele afirma assim: ao escapar daquele corpo disforme e alçar voos mais altos, foram essas as suas palavras. Quer dizer, no momento que aquela criança de 8 anos desencarna num corpo flagelado, ele diz assim, abre aspas, glória a vós, Senhor, meu Deus, eis-me aqui, Senhor, e deste-me por missão exemplificar o sofrimento. Terei suportado com dignidade a provação? E vai embora. E Santo Agostinho diz assim, hoje, este espírito que se fez pobre criança sobressai pairando no espaço, dizendo aos fracos e humildes, esperança e fé. E todos que o viram notaram que ele não murmurava, que ele não suplicava, que ele não esbravejava. E todos aprenderam com aquela criança o exemplo da calma para se enfrentar os males e adquiriram uma nova vertente na confiança em Deus. Então, vejam só, é só uma criança de 8 anos, anônima, que nasceu, morreu, desapareceu, ninguém viu, que em qualquer pesquisa médica vai ser dado como a morte natural de um indigente que ele o era. Mas, de fato, o que nós temos aqui, nesta narrativa tão curta, porque o tempo é escasso, é a verdadeira justiça divina. Nós entendemos que nascemos, nós espíritos, não vamos falar dos pobres coitados que não conhecem a doutrina, não. Vamos falar de nós. Nós espíritas achamos que somos os maiores sofredores. E quando aprendemos que estamos resgatando o passado faltoso, ficamos convencidos, arrogantes, de nariz em pé, falamos, hoje eu não vou ao centro, não. Hoje eu vou fazer uma festinha, porque eu também mereço, afinal de contas, eu estou resgatando o meu passado. Esqueceu da dor de barriga que trouxe correndo para a casa espírita. Esqueceu da hora que telefonou para a casa do médium que lhe auxilia pedindo socorro de madrugada. A justiça divina é aquela que nos explica de onde viemos, por que estamos aqui, para que estamos aqui. Então, a primeira lição desta página, o reconhecimento que o arrependimento das faltas cometidas é fundamental. Não é fazer como os católicos, socar o peito e falar minha culpa, ou se flagelar. Quando nós nos arrependemos, nós reconhecemos a falha e a corrigimos. Vá, minha filha, e não voltes a pecar, ensinou o Mestre. 2. A disposição de enfrentar os reajustes com calma, segurança, serenidade e fé. Fé não é acreditar, é ter certeza, é a fé raciocinada que Kardec ensinou. E 3, a confiança em Deus. Confiança em Deus. Esta confiança é que nos faz caminhar com a segurança de não temermos a morte. Esta confiança que foi resgatada por Allan Kardec, que foi ensinada por Jesus, empanada pelas religiões e resgatada por Kardec. A confiança em Deus vem nas palavras do Mestre. Eu sou o caminho, a paz e a vida. Eu não disse verdade, eu disse a paz, porque a paz é o que sustenta esse espírito aqui. A verdade estaria mais adiante no seu desencarne. A paz de espírito de enfrentar as dificuldades extremas num corpo frágil e humanamente inocente. Este Deus que Kardec nos traz não é o Deus vingativo, mas é o Deus que Cristo ensinou. O Deus Pai, bom, justo e amoroso. Fiquemos com Deus. Para seguirmos nessas reflexões, para falar sobre a condição mediana dos espíritos, convidamos nossa irmã Kátia Marabuco. Bom dia a todos.
prazer novamente estar aqui com vocês. Eu vou pedir à organização para roubar 5 minutos a mais dos tempos das perguntas, porque talvez não dê tempo os 15 minutos. Essa pergunta que a nossa Mirna fez é muito interessante, porque eu também, quando eu li o livro Libertação, do André Luiz, que vocês já leram, quando eu vi aquele sofrimento, eu disse, meu Deus, eu preciso me melhorar rápido, não quero ir para esse lugar. E aí, na época, esteve lá na nossa cidade, eu convidei o nosso querido Henrique Rodrigues, mineiro. E aí eu perguntei a ele, Henrique, eu estou impressionada com libertação, eu não quero ir para aquele lugar. Eu estou preocupada porque eu preciso me melhorar rápido. Ele disse, não fique preocupada. Aquilo ali é quem se preocupa só do umbigo para baixo. Nós já estamos melhorzinhos. E aí eu me aliviei. Então, quando me deram esse tema, eu digo, mas que beleza, eu vou falar das minhas preocupações, porque nós somos os medianos. Nós que já temos essa angústia de nos melhorarmos, de querermos ser um pouquinho melhor, porque erros, meus irmãos, todos temos. A caminhada é muito longa, e nós não vamos ter a pretensão de, numa única encarnação, a gente rapidamente crescer. É lento. É tão lento que, às vezes, no final, você olha para trás e diz, nossa, eu só melhorei isso aqui, como o nosso irmão Jacó, que se descobre no mundo espiritual, olha para si e diz, mas eu não tenho luz nenhuma, todo mundo com luz e eu não tenho. Imagina ele, que trabalhou bastante dizendo isso, né? Mas eu quero convidar vocês para olharem esse quadro, e eu quero ensinar, foi o que eu aprendi, né? Essa imagem de Jesus, os pintores, quando eles colocam, observem a imagem terna, generosa, compassiva, que ele olha para o sofredor. Porque, muitas vezes, a própria psicologia diz isso, que nós olhamos numa situação, aquele que está sofrendo, dizendo assim, eu estou melhor que ele. Então, isso é orgulho e vaidade. E observem Jesus, que é o modelo que nós temos. Como ele olha, a ternura que ele olha para o sofredor. É isso que nós precisamos modelar e nos espelharmos. Então, quem é que está na condição de mediano, como eu disse para vocês? E, depois que nós lemos, você conclui o seguinte, quem está na condição é antes bom que mal. Nós, durante toda a nossa vida, nós temos muitas atitudes ainda de maldade. Muitas vezes maldades pequeninhas, às vezes maldades maiores, mas ainda somos maus. Mas também temos muitas boas atitudes. Muitas vezes, quando você pergunta às pessoas, especialmente espírita, qual é a sua virtude? A pessoa tem dificuldade de achar, mas nós temos. Nós temos já bastante virtudes, porque as conquistas do espírito, ele permanece. É uma boa pessoa na vida material, mas tem traços de egoísmo, vaidade e orgulho. Às vezes, traços bem grosseiros, às vezes, traços pequenos, porque é bem extenso essa condição. É honesto aos olhos dos homens e busca modificar-se, mas ainda está preso aos prazeres e bens materiais. Nós estamos ainda em cima do muro, queremos nos melhorar, mas gostamos de uma festinha, gostamos dos prazeres que os espíritos dizem também. Homem, vivei a sua condição. Não precisa, é por isso que, na época da Idade Média, tivemos tantos problemas com os íncubos e súcubos. As pessoas que queriam se tornar santos antes do tempo. Então, vamos devagar, não é? Então, antes de começarmos a falar do que o Kardec nos ensinou no Justiça, no Céu e Inferno, nós vamos falar do leito de despedida. Nossos companheiros aqui estavam contando, realmente, como profissional de saúde, eu já presenciei casos e casos no leito de despedida.
Então, segundo Bozano, no livro A Crise da Morte, no leito de despedida, quando você desconhece o processo, que quando você já conhece, já é um pouquinho melhor, mas ainda o medo ainda toma de conta. É natural, minha gente, é natural. Então, há uma cessação das funções corporais, há o sofrimento físico, a ansiedade cessam. Gradualmente, a criatura entra numa inconsciência absoluta. Quando nós vamos dormir, nós vamos devagarzinho, devagarzinho, e adormecemos. A gente nem percebe esse momento. No momento da morte, é também assim, devagarzinho, devagarzinho, a maioria das vezes. Mas eu já presenciei pessoas segurando na mão dos seus familiares, não me deixe morrer, não me deixe morrer, eu não quero morrer. Imagina como é terrível, não é? Transporta a crise, opera-se em pleno despertar da consciência, os laços são bruscamente rompidos e a pessoa se sente terrivelmente atordoada. Nossos companheiros videntes já me mostraram que, às vezes, o paciente, quando vai visitar, aquela visita no hospital, que o paciente está prestes a desencarnar, começa a se formar aquela nuvem em cima do tórax, e ela, pouco a pouco, vai se espalhando e formando o duplo etéreo. O amparo dos guias, o reconforto, o aconselhamento e assistência. Esse é uma foto que tem na internet para todo mundo ver, o espírito se levantando, não é? E vocês se lembram daquele filme Ghost, que é uma pálida noção do espírito quando está se levantando. Ainda Bozano nos fala que a sensação experimentada na crise da morte, a mesma sensação de entorpecimento do sono físico, as lembranças de todos os acontecimentos da vida, que o doutor Ney falou ontem, da experiência de quase morte. É muito sábio esse processo. No momento que algo está prestes a nos cortar o laço vital, o nosso corpo mental, ele rapidamente faz um backup das melhores lembranças que nós temos na vida. Isso é tão importante que é um momento que basta a pessoa ter uma ameaça à sua existência física, ela faz isso. Que tem muita gente que experiencia isso em acidentes, é um backup rápido que o espírito faz e leva tudo para o corpo mental. Então, a sensação de flutuar fora do corpo, num desconhecido meio de existência, a pessoa pensa nas pessoas que ama, e o pensamento leva rapidamente junto às pessoas que ama, ouve a conversa das pessoas no velório, por isso que os espíritos nos orientam a termos muito cuidado com o que pensamos, porque atrai muito, e a pessoa vê o próprio corpo, não é? É o chamado período de crise moral, nesse momento, que é extremamente doloroso, porque, ao nos lembrarmos do que a gente deixou de fazer, nós sofremos muito. O irmão Jacó nos oferta essa passagem belíssima no seu livro Voltei, As Últimas 30 Horas. 2 corações a bater no peito. Visão comum, a visão comum se altera, fica embotada, a pessoa começa a ver clarões subitâneos, uma densa neblina, um frio intenso à extremidade, é o momento dessa frieza, é o momento que o cadáver vai começando a esfriar as extremidades, o espírito sente ainda que nós temos, nesse momento ainda, o nosso corpo perispiritual, que ele é ainda matéria, então sente, nesse momento. À esquerda, forma-se um depósito de substância prateada, uma sensação de esmagamento no peito. Isso é algo extremamente interessante. Ontem o nosso Ney falava sobre a aderência. No livro, por trás as experiências psíquicas por trás da cortina de ferro, eles nos falam que os médiuns viam, por cada poro do nosso corpo, sai uma faixa de luz que liga ao perispírito. Na intimidade da célula, que hoje a biologia molecular nos fala, nós temos na matriz extracelular uma molécula chamada de ecaderina. E você falando ontem sobre a aderência, essa molécula, que é molécula, minha gente, é uma molécula de aderência.
Então, vejam como é belíssima a estrutura molecular. Então, essa aderência que os médios veem aqui nos poros, ela vai penetrando como uma sonda até a célula, e lá na molécula da ecaderina, ela fixa. Então, é algo extraordinário. Então, essa sensação de esmagamento há um abalo indescritível na fossa romboide, que é aqui atrás, na face posterior, com um choque elétrico. E uma sensação de câmara ultra rápido. A criatura se sente sozinha e amedrontado. Imaginem vocês, o irmão Jacó sentiu isso, sozinho, amedrontado. Então, é natural essa sensação. Se não tivermos a fé poderosa que Jesus está nos segurando a mão, nós vacilamos nesse momento e podemos até atrair mentes desequilibradas. Mas eu quero dizer para vocês, nesse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, que é fantástico essa descrição que nos ensina André Luiz, da serva fiel e a rota fácil. Eu tenho uma palestra que falo sobre o despreendimento. Então, existe a rota difícil, que é aquela que o espírito se fixa ao corpo e não quer sair, e a rota fácil, que é essa daqui. E eu trouxe para vocês a rota fácil. As lições de Dr. Bezerra de Menezes, vejam só. Libertar a mente dos apegos. Não olhe para trás. Na terapia de vida passada, a gente aprende, na transpessoal, que no momento do desencarne, você não olhe para trás. Vá subindo e vê, e como a mulher de Ló, que se petrificou porque olhou para trás. Então, a gente deve ir olhando para frente, só olhando para a luz, só pensando em Jesus. Libertar a mente dos apegos, na hora da libertação, muitos, em vez de olhar para cima, vê aquele corpo que está imprestável para prosseguir e volta o pensamento. Acaba revivendo reconstruções menos construtivas e fixa-se ao corpo. Tropeçam nas próprias apreensões. É lembrar de Jesus, que ao pé de Lázaro, diz, Lázaro, sai para fora. Jesus chama. Então, nesse momento, o casulo, ele conta a libertação de Adelaide, o casulo reduziu-se e as asas cresceram, as asas do voo espiritual. Né? Adelaide liberta-se sozinha dos laços no plexo solar e no cardíaco. Lembram que eu falei que aquela nuvem se forma em cima do tórax, no plexo solar e no cardíaco? Mas isso daí é necessário, para fazer isso, treinamento durante a experiência terrena. O que é que nós precisamos? O sono é uma pequena morte. Aprender a dormir, aprender a desprender-se suavemente, para a gente treinar para a vida espiritual. A vida e a morte, minha gente, estão sempre juntas. Esta é uma imagem linda que eu tirei da Folha de São Paulo. Na online, eu tirei demonstrando que a vida e a morte, elas convivem de uma situação muito normal. Então, agora nós vamos passar rapidamente as lições, as grandes lições do livro Os Espíritos em Condições Medianas, e aqui com o Marquês de São Paulo. Ele diz aquilo que nós vimos anteriormente: os olhos se turvaram pelos laços carnais ainda serem vigorosos. Então, o espírito ainda muito ligado ao corpo físico, os olhos se turvaram. O poder da oração, ele dissipa a perturbação. Então, nós devemos orar bastante pelos nossos entes queridos, por nós mesmos, para que, neste momento, esses laços sejam soltos brevemente. Né? Esse espírito, ele nos diz uma coisa muito interessante nesse relato. Ele fala como se ele diz assim, que o físico sofreu mais do que o moral. O físico era que estava sofrendo dores. E nós vamos ver em outros relatos também isso, que no momento que está separando, o corpo moral, ele já está liberto, desejoso de libertar-se daquele casulo que o prende. Mas o corpo físico fica puxando.
No encarnado, o fluido vital ele é muito forte. É por isso que os nossos irmãos de morte violenta, eles sofrem demais, porque essa quebra é muito violenta, né? E quem leu o livro, quem não leu, eu convido para ler Memórias de um Suicídio, que Camilo Castelo Branco ele descreve de uma forma assim, magistral o momento do desencarne, onde milhões de células se despedaçam e ele sente aquele impacto brutal. Então, é muito interessante para o nosso aprendizado. Agora, outra coisa importante aqui que ele diz é isso, meus irmãos. No estado transitório, as virtudes têm o seu justo valor. É por isso que Jesus nos disse que nós devemos nos preocuparmos com o tesouro que ladrões não roubam, nem traças roem, que são os valores espirituais, né? O tempo ele é extremamente importante para que nós consideremos. Na terapia de vida passada, a gente tem um tempo que se chama tempo intervidas. É o tempo onde o espírito conversa com o mentor espiritual, quando tem oportunidade e mérito, e o mentor vai orientar como ele deve se conduzir. Então, o André Luiz nos fala, no Evolução em Dois Mundos, lá atrás, que a maioria das pessoas nem leem a segunda parte. Na página 211, ele diz o seguinte, perguntaram a ele qual o percentual de tempo entre a vida no plano material e no plano espiritual. E ele diz, depende do grau de aproveitamento do corpo físico, da provisão de conhecimentos, da bagagem que nós levamos para o plano espiritual e da aquisição de virtudes. Vocês se recordam que os espíritos nos orientam que a intelectualidade nós crescemos na horizontal e o amor crescemos na vertical, não é? Então, devemos nos esforçarmos para amar mais. Quanto maior, mais largo o período nas esferas superiores, vai depender dessas aquisições aqui. A finalidade, porque o espírito permanece mais lá, quando ele tem mérito de todas essas virtudes. Quanto mais ele fica lá. Qual é a necessidade de ficar lá? Para a obtenção de nobres recursos. E, para terminar, o nosso grande amor a esse espírito maravilhoso, que é Leon Denis, que, nessa descrição que ele faz, Leon Denis, o apóstolo da doutrina espírita, quando ele diz, a alma vem de Deus, é em nós o princípio da inteligência e da vida. Essência misteriosa, escapa à análise, como tudo que emana do absoluto. Criada por amor, criada para amar. Tão mesquinha que pode ser encerrada em uma forma acanhada e frágil, que é o nosso corpo. E tão grande que, no impulso do seu pensamento, abrange o infinito. Olha que descrição maravilhosa. A alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo material. Muito obrigada, minha gente. Nossa irmã Heloísa Pires vai falar agora sobre a condição que todos nós desejamos alcançar. Os espíritos felizes. Vamos ouvi-la, vamos refletir e depois vamos perguntar. Vou deixar isso aqui para a senhora. Obrigada. Bom dia a todos. Eu vou falar apenas meio minuto na felicidade do espírito encarnado, porque encarnado ou desencarnado somos espíritos e carregamos conosco o nosso modo de ser. Encarnados podemos ser felizes, da felicidade possível no planeta Terra, que para mim é maravilhosa. Podemos ser felizes quando nos ligamos às ondas de luzes e alegria que envolvem o planeta Terra. Construímos a cada instante o nosso próprio destino, atenuando provas negativas, melhorando a nossa caminhada, ligando-nos aos seres de luzes que existem por toda a Terra. Temos amigos, parentes entre os seres de luzes.
A filosofia existencialista, materialista e mesmo a espiritualista deixaram-nos aflitos. A filosofia existencialista, materialista provoca uma angústia no ser, o medo da doença, o medo da morte, o medo do erro. A filosofia existencialista, espiritualista, espírita, também apresentado como hoje a Kátia apresentou, nosso querido Leon Denis, José Herculano Pires, é um sopro de alegria, de renovação para encarnados e desencarnados. Construímos-nos a cada dia para nos tornarmos felizes. Momentos difíceis existem, mas ninguém é tão frágil que não possa superá-los, mesmo porque Deus, o Pai de amor, nos conhece e não permite, embora tantas vezes peçamos, provas superiores a nossas forças. Espíritos felizes, Dr. Sanson, ele desencarna e pediu antes de desencarnar que o evocassem. Ele participava da Sociedade Espírita de Paris, onde o nosso grande irmão, o querido irmão a quem tanto devemos, o ex-druida reencarnado Allan Kardec, havia criado uma pesquisa, entrando em contato com o mundo espiritual, num processo científico de experimentação, com auxílio de mais de 1000 médiuns, chegando às conclusões magníficas da possibilidade de ser feliz, encarnado ou desencarnado, através do amar ao próximo como a si mesmo, como disse o nosso mestre Jesus de Nazaré, e através também de uma terapia individual. Se for muito carregado de culpa, além da frequência na casa espírita, existem os especialistas do horizontal. Pelo amor de Deus, trate-se. Não entre em depressão, não perca tempo precioso debruçado sobre si mesmo, não se debruce sobre seus defeitos, procure corrigi-los, como uma criança aplicada que vence problemas. Esta é a finalidade da reencarnação. A filosofia espiritualista e espírita nos conscientiza através dos vários desencarnes de espíritos felizes e, como foi citado pela Kátia com propriedade, do trabalho do querido irmão André Luiz, também a ele muito devemos, no livro Obreiros da Vida Eterna. E no livro Libertação em Obreiros, ele apresenta 4 ou 5 casos de desencarnes, e Adelaide, que a Kátia citou, que se encontra num estado de felicidade. Ela desencarna, já vai treinando, encarnada. Outros são recebidos pelos parentes. Eu espero que os meus parentes, e tenho a certeza, me esperem do lado de lá. Que demore um pouco, que aqui está muito bom. É possibilidade de evolução. O senhor Sanson pediu para que o evocassem, e Kardec, o querido Kardec, fez evocação. Na câmara mortuária. Mas não pode, o espírito só pode se comunicar depois que passou pelo umbral, tolice, cada caso é um caso. Não existe receita de bolo, não existe receita de crochê. Ai do psiquiatra ou psicólogo que criasse uma receitinha, tentando colocar dentro o indivíduo. Somos magníficos, somos universos imprevisíveis. Deus é infinito na capacidade de criar, mas criou leis, criou regras, como todos os expositores aqui apresentaram, que Jesus resumiu: não é necessário amar ao próximo como a si mesmo. E então, através da ligação possível da prece, do auxílio de nosso anjo da guarda sempre presente ao nosso lado, seremos felizes, na felicidade possível no planeta Terra, como querem aqueles mais pessimistas. Bendita, agradável felicidade. O senhor Sanson conta que ele veio à Sociedade Espírita de Paris, que estava meio trêmulo, mas 8 horas depois do seu desencarne, estava capaz de dar o seu testemunho.
estou vivo, estou feliz, estou jovem e renovado. Isso nos encanta. Já pensou? Tantas vezes não queremos deixar nosso corpinho mais frágil, e ao lado de lá é uma possibilidade de cura, de renovação, de extinção de dores. Sim, abre parênteses, se nos comportarmos de uma forma adequada. Mas nós estamos nos comportando de uma forma adequada. Eu brinco que, felizmente, estamos no planeta Terra, onde o referencial não é de perfeição, é de esforço para evoluir. O senhor Jobar, doutor Jobar, ele veio também, algumas horas depois do seu desencarne, e também fala sobre como é bom desencarnar. Mas, na hora certa, hein? Calma. Livrei-me do peso do corpo físico. A visão fica mais aguçada. Reencontramos amigos, reencontramos parentes. Conseguimos nos expressar, eu imagino, numa dimensão sem violência. Mas o que será? Onde será que eu vou parar? Pelo amor de Deus, há tanta gente no umbral inferior, tantos políticos corruptos, que está como na Divina Comédia de Dante, dá para ir andando pelas cabeças e atingir uma dimensão melhor. É brincadeira, mas realmente está saturado. Então, vamos, sim, trabalhar com alegria, vamos auxiliar o próximo, vamos amar o próximo, vamos modificar o nosso teor mental na certeza de que Deus é o Pai misericordioso, que recebeu o Filho que muito havia errado com os 2 braços abertos. A viúva, uma senhora viúva, ela passou uma vida normal, de dona de casa, amava os filhos, amava o próximo, respeitava os filhos, o próximo, não caluniava, não fazia mal. Chega do lado de lá, encontra-se numa felicidade e manda uma mensagem aos filhos para que não chorem. Não há por que chorar. Um dia uma amiga minha fala, nossa, ele morreu tão cedo, o que ele fez? Castigo. Meu Deus, a morte não é castigo, é um ciclo natural. Fatalidade, diz o Livro dos Espíritos, só na hora da morte. Na nossa expressão de encarnados e desencarnados, somos aquilo que estamos construindo, com a possibilidade de nos modificarmos para melhor a cada minuto, a cada segundo. Basta um esforço. Deus não castiga, não condena, existe uma lei que está em nosso coração, em nosso pensamento, e que Jesus exemplificou, e que os mestres, por ele enviado, o querido Buda, que aconselha a compaixão, o desapego, os monges tibetanos, os sacerdotes druidas, todos num esforço para que crianças pequenas compreendamos a arte de bem viver. O desencarne da minha amiga Celina. Você conheceu Antônio João? Esposa do Antônio João. Uma dona de casa simples, amorosa, querida. E ela desencarna, tem um câncer de mama, sofre durante algum tempo e desencarna. Ela traz uma mensagem magnífica. Ela diz que acordou num jardim, com flores que ela nunca havia imaginado, com música, e que ela se sentia tão feliz, mas que ela sentia falta das filhas que ainda eram pequenas, mas que ela tinha certeza de que sua mãe, sua cunhada e sua sogra dariam conta do recado. Que ela estava feliz e agradecia a Deus o reencarne e o desencarne. E meu pai, José Herculano Pires, um homem bom, trabalhador, honesto, divulgador da doutrina espírita, mas ele fazia questão de falar que ele não era santo, não, que ele era um homem normal. E quando o pai desencarnou, algumas horas depois, a família foi para o hospital
E minha mãe avisou, não deixem os que participam da reunião, na época era na garagem, descobrirem que o pai está no hospital, senão vai todo mundo e vai atrapalhar o hospital e Herculano. E as próprias vibrações de angústia vão atrapalhá-lo. Minha mãe também é uma pessoa normal, com qualidades e defeitos, mas com a sabedoria que as mães amorosas e donas de casas preciosas têm. Só fomos os amigos mais íntimos, 3 ou 4, e os familiares. E achávamos que o pai ia ficar curado. A nossa vibração era nesse sentido. Mas a hora chegara. Com 65 anos, Herculano tinha direito às férias depois de um trabalho intenso, no qual, muitas vezes, ele era de uma firmeza como Irie, que, às vezes, até pareceria intransigência. Mas o pai viera com essa tarefa, tanto que Emmanuel diz que é o método que melhor mediu Kardec. Algumas horas depois, eram umas 6 horas da tarde, fomos avisados que o pai desencarnara. Os amigos, minha mãe falou, parem, o professor foi excelente, ele ensinou que a morte não existe, ele não está morto, e não quer o choro. Todo mundo exemplificando o que o Espiritismo fez por nós. E a mãe e o pai se amavam profundamente. Porque podia ser uma mulher que não amasse o marido. Não. Tanto que depois ela ficou meio perdida, que ela dizia, meu Deus, o Herculano era a minha rocha, ele era a minha segurança, mas não vou perturbá-lo, vamos deixá-lo crescer em paz. Aí nós fomos para a garagem, e a minha tia nos recebeu dizendo, ai, meu Deus, aquele médium perturbado, e um dia eu disse o nome do médium, ele estava ouvindo minha palestra e falou, estou aqui. Falei, não, mas o senhor era perturbado no início da mediunidade. Agora o senhor está mais... Sempre foi um homem bom, tratei de esclarecer. Então, eu não falo mais o nome. Mas, como ele conta, doutor Puchan, advogado muito querido, ele havia recebido 2 mensagens psicográficas. Pela primeira vez, olha que amor, ele recebia uma mensagem correta, que até então ele tateava. A primeira mensagem dizia que eram os responsáveis por nossa casa espírita e pelo pai, e queriam auxiliá-lo a se fazer entendido, comunicar, e que ele desencarnara em hora certa. Interessante, depois muita gente falava, mas ele foi antes da hora? Claro que não. Fatal é a hora da morte. Aí o próprio pai se comunica, e ele escreve uma poesia. O pai sempre se comunicava conosco nos aniversários, nos eventos, através de poesia. O doutor Puchan não sabia disso, porque ele não fazia parte da nossa intimidade. Ele estava chegando na casa com problemas mediúnicos grandes. E vinha, Virgínia querida, mas esposa do que esposo fui. Era outra brincadeira do pai, que só a família conhecia, porque ele pegava o ordenado e dava na mão da mãe, e dizia, esta mulher faz mágica, ela faz esse meu ordenado render não sei como. A mãe fazia a matrícula na escola, ela pegava toda a parte prática doméstica. E o pai dizia, meu Deus, mas essa esposa eu não acho em lugar algum. Ela é maravilhosa, então mais esposa do que esposo fui. Embora sempre ele tenha sido um marido que levava rosas para a mulher. Verdade que ele adorava as rosas também. Queria um bolo no casamento, no aniversário de casamento, um bolo. Ele tinha os noivinhos do primeiro aniversário de casamento dele com a mãe, eles tiraram o véu e colocavam os noivinhos. O noivinho já estava com o nariz gasto, mas o pai dizia que era ele e a mãe, ninguém podia trocar, que ele também estava gasto. E o Natal, ele organizava, sempre presente, uma festa maravilhosa. Eu digo que ele é um gênio. 84 livros de valor reconhecido. Virgínia querida, mais esposa do que esposa eu fui. Eu agora sou alma. Abri a parêntese. Não, desculpem, espírito. Fechava a parêntese. Não quero choro nem vela, quero mais café. Ele adorava café.
porque eu, professor do interior, quero café. E continuava de uma forma linda, e dizia, eu só peço à minha família, que era a família espiritual, o pai tinha uma visão universal, que respeite a doutrina e que divulguem dentro dos princípios de Kardec, que eu, em espírito e verdade, estarei com vocês. E a assinatura perfeita do pai, o J. Herculano Pires. A tia Lu, minha tia que estava com o pessoal fazendo reunião, quando pegou a mensagem, ainda mais do doutor Puchan, coitadinho, que naquela época, ainda agora é um homem excelente, um médium fantástico, ela amassou e jogou no lixo. Ela falou, ai, meu Deus, ele está cada dia pior. Jogou fora. Ainda bem que ele estava trabalhando, não rasgou. Aí, quando chegou meu cunhado e falou, olha, todo mundo calmo, é um processo natural, Herculano partiu, desencarnou. A minha tia ficou parada e falou, Zé Luiz, chegou aí uma mensagem que era a despedida do pai, eu joguei no lixo. Ele falou, tia, pega lá. Ela pegou e abriu toda amassadinha e nós ficamos encantados, emocionados. Um espírito feliz. Um espírito que cumpriu o seu dever. Não fez coisas mirabolantes, apenas fez tudo aquilo que podia. E dentro da diversidade de universo que nós expressamos, cada um tem uma possibilidade, tem um limite, tem uma necessidade, tem agravantes, mas tem atenuantes. E faz parte da arte de bem viver também não nos fazermos de coitadinhos, sabermos que estamos num esforço de evolução e que na nossa escola Terra até que estamos indo muito bem e que iremos daqui para frente de forma melhor ainda e que seremos no desencarne, na nossa vida cotidiana, sempre como Jesus desejou. Até o padre Marcelo, a Igreja Católica Romana, como diz, está convocando, diz, Deus quer nos ver sorrindo. Vamos sorrir, vamos cumprir os nossos deveres e vamos ser felizes na felicidade maravilhosa do planeta Terra. Existem problemas? Claro que existe. Quem se forma em qualquer curso técnico numa universidade sem enfrentar problemas? E os enfrenta com um sorriso nos olhos e nos lábios e vence todos os problemas, porque somos deuses e luzes e podemos fazer o que Jesus fez e muito mais. E, para encerrar, uma poesia da querida Maria Dolores, que é a prece que eu faço quase todo dia, embora na minha juventude, às vezes, eu esqueço um pedaço. Aí, quem conhece, eu dou uma voltinha, mas tudo bem, vale o amor que eu tenho pela vida, por Jesus, pela doutrina espírita, por Kardec, minha família e vocês todos. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquela que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em qualquer parte, para que eu também tenha as mãos marcadas como traz as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te segurança e alegria, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer vento e lama, esperando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em meus braços, como estrelas de amor e de serviço. Não consintas que eu volte ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir sem perguntar a quem.
Ouve, celeste amigo, aspiro estar contigo longe de minhas horas desregrada. Onde sempre estiveste, sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como traze as tuas. Obrigada. Seguiremos agora com os nossos 3 convidados, Irie, Kátia e Dona Heloísa, por gentileza. A primeira pergunta para o Irie, uma pergunta que ficamos devendo ontem. A pergunta se refere ao retorno aos planos espirituais, Irie. E uma pessoa falou sobre a condição do espírita com tanto conhecimento, no entanto, às vezes, pousando o seu conhecimento na arrogância, e o retorno para os planos espirituais de alguém de outra fé, de outros princípios, mas de coração bom, de atitude digna. E ela pede uma comparação das circunstâncias. Ora, é muito simples. Mentira não tem ideologia. Não adianta dizer, eu sou espírita, kardecista, frequento, eu vou falar da nossa casa porque é a nossa casa. Frequento a Casa do Caminho, trabalhei 30 anos e tal, eu sou assim. Não é o que eu digo, não é o que eu creio, não é o que eu divulgo, é o que eu faço. A fé é a maneira que nos conduz à vida. Eu tenho grandes conhecidos, alguns amigos, de religiões completamente distintas. Ontem eu comentava, eu me reuni durante muito tempo mesmo, com um pastor metodista, e nós passamos tempos e tempos discutindo sobre religião, conversando sobre religião. E a dignidade daquele homem interior, espiritual, é uma credencial de um espírito de um nível raro de se ver. Não é o que eu creio, não é o que eu penso, é quem sou e o que eu faço. Tem uma história, em um dos livros do Chico, de um papa, lá vou eu, de um papa, me parece que Pio IX, me parece, salvo engano, ele desencarnou. E ninguém de fé mais exposta do que um homem do clero. Desencarnou naquela pompa e circunstância de um enterro de um papa, e quando ele chega no plano espiritual, ele se vê só. Tem uma outra comunicação, uma lição em um dos livros de André Luiz, onde ele, passando por um determinado corredor, ele vê uma caverna bem profunda, com a porta lacrada, e de lá saem murmúrios, gemidos, etc, etc, etc. E ele pergunta ao mentor, quem são estes? Aí ele fala, são os homens que muito prejudicaram a humanidade. E ele de cá pensou, são generais, os guerreiros, os conquistadores, e pergunta, ele falou, não, são aqueles que conheciam a boa nova e não a divulgaram. Quer dizer, nós, o que destina o nosso futuro é o que nós fazemos daquilo que aprendemos. Conhece o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz para melhorar-se a si mesmo, independente da religião. A religião facilita a melhoria, na medida em que ela te desapega das tradições do planeta, que ela te lança ao mais alto numa visão de eternidade. Mas não é ela que determina se você é espírito de luz ou se você é o espírito sem luz. É o que você faz. Obrigada, Irie. Kátia?
Prezada Kátia, na sua experiência, como o Espiritismo a ajuda a ajudar o paciente que, com uma doença oncológica, recusa-se ao tratamento? Em primeiro lugar, eu sempre que vejo um paciente, eu procuro analisar a estrutura de vida dele, porque é muito importante você conhecer a pessoa. Muitas vezes a pessoa se nega ao tratamento por desconhecer o tratamento, as possibilidades do tratamento. Ontem, conversando com uma pessoa aqui, e ela me perguntou se as pessoas não estão morrendo mais de câncer pelo tratamento, pelos efeitos deletérios da quimioterapia, do que pelo próprio câncer. Vejam, minha gente, todos os tratamentos, a medicina material, a medicina ocidental, todas as medicinas, porque existem outras formas de medicina do mundo, eles são medicamentos que Deus manda para a humanidade. Então, é benéfico. A medicina tem se esforçado muito para a cura do câncer, mas o câncer é uma doença multifatorial. Tem vários fatores que concorrem. O que nós precisamos? Primeiro, nós precisamos explicar para o paciente o tratamento que ele vai passar. É um momento doloroso, porque a quimioterapia, principalmente a quimioterapia, ela mata as células malignas, mas mata também as células benignas. Mas, olha, dentro da minha profissão, dentro desses anos de acompanhamento, eu já vi casos belíssimos. Eu tenho uma paciente que teve câncer de mama, e ela é um exemplo, e eu conto o exemplo dela para as outras pacientes, porque ela dizia assim, espontaneamente, doutora, quando vem aquela medicação vermelhinha, que a medicação vermelhinha é a adramicina, é a pior que tem, porque ela pode até provocar infarto do miocárdio. Ela diz assim, eu penso que é Nossa Senhora que está mandando aquele remédio para limpar meu corpo. E eu imagino que aquela luz vai entrando na minha veia. Olha, essa moça muito recente, a semana passada encontrei com ela. É uma pessoa simples, humilde, e me deu esta grande lição para passar para os outros pacientes. Então, a forma como nós explicamos ao paciente como é o tratamento, o que ele vai passar no tratamento, e que é temporário, ele aceita. Refere sobre também a contribuição do Espiritismo para você. Muito bem. Durante o início da minha profissão, quando eu comecei no Espiritismo, eu queria espalhar essa verdade para todo mundo. Então, às vezes, uma ocasião, eu tive uma paciente que dizia assim, doutora, eu já tenho minha religião, eu sou evangélica, eu vim atrás da técnica. E eu digo, desculpe, não é? Mas, hoje, durante todos esses anos, o que é que eu aprendo? Você pode, como nos diz André Luiz, naquela linda mensagem, não se irrite, sorria, que às vezes a gente coloca no carro. O que é que os espíritos dizem? O mais importante é a mensagem. Não precisa dizer que vem dos espíritos. Vem de Deus as mensagens. Então, eu passo a minha experiência como espírita para os pacientes. Eu tive um caso de um médico que teve câncer de laringe, que eu o acompanhei, e, no final da vida dele, já no estado terminal, eu me aventurei a falar sobre o mundo espiritual para eles, não é? Como ia passar? Me arrependi, porque as verdades, elas são conta-gotas. A gente vai devagarzinho falando. Devagarzinho vai dando algumas gotinhas de verdade. Para cada pessoa, necessita um pouco. Mas a mensagem, ela necessita ser passada sob pena de incorrermos nesse erro, de escondermos a verdade para as pessoas. É extremamente importante. É muito delicado esse processo, mas, à medida que nós vamos observando o paciente, ele vai pedindo e nós vamos dando. Porque não esqueçam que nós estamos amparados pela espiritualidade e, às vezes, aquela pessoa ali
tem entidades do lado dela que começam a soprar e prepará-las antes da gente. Então, é muito importante prestar atenção no momento certo de falar a verdade, de esclarecer. E eu sou médica espírita. Eu utilizo todos os conhecimentos que o Espiritismo me ofereceu na minha prática clínica, seja na cirurgia, a começar pela prece. Eu não começo nenhuma atividade sem orar, sempre. Desde o meu consultório, quando eu chego, agradeço a Deus, o ambiente físico, a equipe espiritual que me assiste, os pacientes que estão lá fora, toda a região, eu ilumino a região na minha mente, o ambiente, e meu consultório, minha clínica, é na frente da Secretaria de Segurança. Isso é o lugar mais vigiado de Teresina, não é? Que é na frente da Secretaria. Então, eu abençoo a todos aqueles soldados, aquele pessoal. Eu já estou nesse endereço atualmente há 3 anos, nunca teve nada. Nós não temos vigia. Nós temos um grupo de prece na minha sala que já funciona há 13 anos. Eu digo que é a espiritualidade que vigia a minha clínica. Então, isso é a incorporação dos ensinamentos na prática diária. Muito bem. Dona Heloísa, uma pergunta diz assim: Dona Heloísa, é possível preparar-se para morrer? É claro. Está funcionando. Herculano escreveu um livro, Preparação para a Morte. Richard Simonetti tem outro, Quem tem medo da morte? E existem vários livros, inclusive estes citados hoje pela Kátia são fantásticos. A Crise da Morte, do Bozano, e qual foi o outro? Foi Libertação. E tem Obreiros da Vida Eterna, os 2 de André Luiz. E, principalmente, que eu amo o Céu e o Inferno, do nosso mestre Kardec. Só que aqueles que vieram de filosofias, de agonia, de dor, fiquem nos espíritos felizes e nos medianos. Se for muito problemático, antes de consultar um bom médico, fique só nos espíritos felizes, porque somos pensamento e vontade. Somos o que criamos, e temos que criar um estado mental mais positivo para vencermos os problemas da vida. Senão, não conseguimos. Obrigada. Irie, uma pergunta a respeito do desencarne. Quando alguém desencarna vítima de acidente, entendemos acidente automobilístico, né? Como ele deverá ser recebido nos planos espirituais, principalmente se não houve culpa? Essa questão de culpa é relativa, porque sempre há uma relação do desencarne com o passado remoto. Então, se há uma causa, um efeito, tem uma causa. A espiritualidade superior é tão bondosa que ela guarda o momento em que nós possamos resgatar aquele débito, às vezes 1000 anos, até que tenhamos oportunidade de, no resgate, aprender. Então, a culpa não se toca, nos tange a este presente, é o passado distante. Como ele será recebido? Como todos, com a divina proteção. Proteção dos amigos, proteção de um grupo espírita, um grupo de médiuns, proteção de alguém, nunca sozinho, nunca abandonado. Se houve um acidente, uma razão há no passado daquele espírito. O imediatismo é para nós, que olhamos tudo muito rápido. Kardec tem uma imagem fantástica. Ele fala que a visão espiritual é como uma pessoa que vai subindo uma montanha. Ele está lá embaixo, no pé da montanha, ele vê poucos metros da estrada. Ele sobe até o meio, ele vê os lados da estrada. Ele sobe até o topo, ele vê ao longe, os 2 extremos da estrada, e é capaz de observar que 2 carros estão vindo em direções opostas e vão colidir.
Quer dizer, é uma questão de visão. O repente é para nós, mas a recepção é sempre amorosa, é sempre protetora. Eu vou contar uma coisa aqui entre nós. Não pode sair daqui. Segredo. Nós estávamos numa reunião de estudos, que é feita toda terça-feira nesta casa para os trabalhadores, e naquele tempo, minha mãe, em alguns momentos, permitia e orientava algumas manifestações, algumas incorporações, com a guisa de estudo e relato do comunicante do Espírito. E, de repente, repentinamente mesmo, incorporou pela voz, era um jovem. Ele disse assim, ué, onde eu estou? O que está acontecendo? Que lugar é esse? Tudo quieto. Ele dizia, tudo quieto. Que gente é essa? Todo mundo sentadinho. Aí ele olhou para baixo e falou, opa, que isso? Essas pernas não são minhas, não. Eu não uso saia. Eu estava num rachão, disse ele. Eu estava num rachão, quer dizer, uma corrida, um pega de carro. Ouvi o grito, uma luz forte e o barulho e cheguei aqui. Quer dizer, ele acabara de desencarnar. Foi trazido pela equipe de socorro que acompanhava aquele rachão, porque o desencarne dele estava dentro da lei do livre-arbítrio previsto para aquele momento, e ele foi rapidamente trazido aqui. Aqui o espírito foi acalmado, a equipe espiritual o acolheu e ele foi socorrido. É assim que são recebidos. Mas, se me permite um ponto, só para eu me lembrei de uma história, uma frase do Chico Xavier, que ele disse à minha mãe uma vez, a respeito ainda da resposta da pergunta anterior, eu fiquei devendo. Ele disse para a mãe assim, Isabel, eu estou muito preocupado. A mãe falou, com o que, Chico? Porque os espíritas estão desencarnando e não estão dando comunicação. Eles não estão trabalhando. O que está acontecendo com eles? Só para reafirmar que o fato de ser espírita não torna ninguém anjo nem mentor. Viu? Dona Heloísa, não, desculpe, primeiro para a Kátia, vamos seguir a ordem. Kátia, uma pergunta a respeito de um paciente com epilepsia. É um assunto diferente do nosso tema, mas que acho bastante instrutiva. A epilepsia, e aí a pessoa descreve que tipo de epilepsia, grande mal do lobo temporal esquerdo, é sempre um sinal de obsessão? Não, não é sempre um sinal de obsessão. A propósito, há 15 dias atrás, nós tivemos um seminário sobre patologia mental lá em Teresina. E eu tive que me debruçar sobre o estudo e toquei um pouquinho sobre a epilepsia. E o Chico nos dá, nos livros do André Luiz, um relato muito interessante do caso Marcelo, que é um espírita que depois a Sueli Calda, ela Schubert, né? Ela é daqui? Daqui, né? Ela relata quem é a pessoa, né? Mas o fato é que ele descreve a descrição de um epiléptico, e muitas vezes a epilepsia ela está relacionada ao mau uso da inteligência em vidas passadas. As entidades elas prendem, por conta daquele vínculo, aquela mente em sofrimento por ter danificado as suas redes nervosas e acaba tendo descargas desordenadas no lobo temporal. A epilepsia, como pequeno mal, ela é mais leve, e a epilepsia do grande mal, ela é muito mais potente, né? O fato é o seguinte, a gente não pode, eu não gosto de taxar que é obsessão. Por quê? Porque as pessoas passam a vincular aquela pessoa a um espírito caído, a um espírito de extremo sofrimento, e
estigmatizar. Então, a gente não deve colocar como que aquela pessoa está sofrendo obsessão. É um irmão que utilizou, provavelmente, mal, como todos nós, porque todos estamos na mesma situação, só que a misericórdia de Deus coloca aqueles focos elétricos em desarmonia para que o amor reconstitua a vida familiar. A encarnação já é um tratamento. Vamos tirar esse foco da obsessão para não aumentar mais ainda o sofrimento de quem tem o problema. Nós ainda temos muitas perguntas, no entanto, nós temos um tempo exíguo e nós temos alguns convidados que retornam para o Rio de Janeiro daqui a pouco. Então, nós vamos fazer a última pergunta para a dona Heloísa, e os nossos irmãos que ainda deixaram suas perguntas vão poder conversar um tempinho logo depois da finalização com os palestrantes. Temos algumas perguntas assim, técnicas que foram enviadas, mas, infelizmente, precisamos encerrar, porque temos a palestra de finalização do simpósio com a dona Heloísa. A última pergunta, dona Heloísa, tem a ver com desencarne. O desencarne de Jesus está estritamente ligado à justiça divina e, por isso, consideramos prudente fazê-la, porque é algo que costuma confundir as mentes. Jesus, na sua crucificação, desencarne, usa a expressão, abre aspas, Deus, por que me abandonastes? Fecha aspas. Com essa expressão, ele quer exaltar seu lado humano diante da morte? Primeiro, nós precisaríamos saber, e do lado de lá, assim que eu puder, que permitir, eu quero ver o filme da vida de Jesus, porque, através dos séculos, o que brilha intensamente são os seus ensinamentos morais. Essa passagem que Jesus diz, por que me abandonaste, talvez fosse um desejo de se igualar mais à nossa necessidade. Ele, o grande espírito, o maior que veio à Terra, o modelo de homem ideal, não tinha imperfeição alguma. Eu, pessoalmente, não creio que, por um segundo, ele pensou, Deus, por que me abandonaste? Porque nós sabemos que Deus nunca nos abandona. Deus não é um ser humano. O capítulo da providência divina em A Gênese diz isso, e usa esse exemplo fantástico do Irie. Deus é como uma luz que está acima de todos nós, ilumina, e estamos mergulhados no pensamento de Deus, como diz André Luiz, no fluido universal, na energia universal. Então, não há possibilidade de Jesus, que é muito maior do que todos nós, por um segundo falar, Deus, por que me abandonaste? É mais provável que alguém tenha introduzido essa frase na história. Quem conta um conto, aumenta um ponto. E até confirmação, eu fico com a minha teoria. Jesus nunca duvidou da presença de Deus. Jesus disse mais de 80 vezes, eu sou filho de Deus. Deus é bom, bom é meu Pai. Mas dizia também, sois Deus e sois luzes. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. E assim como nós, que somos espíritas, não podemos duvidar da bondade, da presença de Deus, Jesus não é alguém que iria duvidar. Então, eu fico, a teoria minha. Jesus nunca duvidou do auxílio de Deus. Ele viu o futuro, sabia que a morte seria um momento, ele quis sentir as dores, por exemplo, não foi um teatrólogo, não foi um farsante, ele quis sentir a dor física para nos deixar o exemplo da força do Espírito, porque naquele momento de profunda dor, ele se lembra da sua mãe Maria e pede a João que tome conta de Maria, e se lembra das nossas necessidades e pede a Deus que não coloque aquele erro sobre nós. Perdoai-os, Pai. E deve ter pensado, são crianças, meus irmãos, continua a nos amparar até hoje. Tem um Salmo 23 que eu amo. O Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale escuro da sombra da morte, Deus está comigo. Jesus conhecia
todos os salmos, toda a sabedoria ultrapassava tudo.